Alô, eu sou o Cowboy Taibani, o Cowboy Digital, e hoje a gente vai ler uma coletânea de creepypastas muito diferenciadas sobre Coragem o Cão Covarde. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Caso você não conheça, Coragem o Cão Covarde é uma série animada do Cartoon Network que estreou no Brasil nos anos 2000, mas o seu piloto original é de 97, o ano em que eu spawnei no server. Combinando sobrenatural, ficção científica e comédia de terror, a série ficou bastante popular. E eu acho que ela chamava muita atenção por isso, sabe? Por ser um desenho com esses temas mais diferenciados, que agrada também muitos adultos. E por mais que tenha piadinhas bobas e mensagens geralmente simplórias, o desenho também tocava nos assuntos mais pesados, como relacionamento abusivo e muitas questões de autoestima. A ideia da série é aquela história já manjada de que acontecem coisas estranhas em lugares remotos dos Estados Unidos, o que é muito explorado no filme Sinais, muito bom inclusive. O desenho mostra as aventuras do Coragem, um cachorrinho doce e inocente que quase sempre se mete em alguma enrascada desses bichos sobrenaturais e vizinhos estranhos que aparecem na sua fazenda no Kansas. E ele tem que se virar para proteger os seus donos idosos. Na abertura do desenho, a gente tem uma pequena sinopse que ilustra muito bem todo esse contexto. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum e depende do Coragem salvar sua nova casa. Pelo que eu me lembro, a série tinha muita personalidade e eu não consigo pensar em nenhuma que seja parecida. A arte também tinha algumas coisas meio experimentais, estilo cartoon exagerado, e eu ouso dizer que ela foi essencial para que outras séries que flertavam com o terror aparecessem mais tarde, como Billy Mandy, Flapjack e Apenas um Show. Também dá para citar O Estranho Mundo de Gumball. Sendo um desenho que trazia elementos muito estranhos e às vezes assustadores, é simplesmente natural que surjam creepypastas sobre ele, né? Eis o motivo por trás desse vídeo. Vocês já ouviram falar da creepypasta Blue Mold ou Mofo Azul? Eu me lembro de ter tido uma conversa com uma amiga minha e eu falei algo tipo: pô, eu gostava muito da Mofo Azul do Coragem o Cão Covarde. E ela olhou no fundo dos meus olhos digitalmente porque era uma call sem câmera e disse: cara, essa daí é uma bosta. E eu fiquei tipo mais de 5 anos pensando: caralho, eu preciso reler essa creepypasta e mostrar pra ela que ela tá errada, Juliana! E esse momento chegou. Só tem um pequeno porém. Vamos por partes, tá? Eu começava meus vídeos antigos do canal com a frase: quando eu tava no ensino médio eu tinha um blog. E eu ainda tenho a conta desse blog. Tudo parecia fácil bastante, eu ia entrar na minha conta do blog, procurar a creepypasta e já é. Só que usando a ferramenta do Blogspot, eu só achei uma creepypasta sobre Coragem o Cão Covarde. E ela não tem nada a ver com o que eu me lembrava. O que eu lembro exatamente? Uma creepypasta com esse bicho aqui, e tinha o nome de Mofo Azul ou Blue Mold, alguma coisa assim. E era sobre a casa do Cão Coragem estar infectada com um mofo azul, que começava a aparecer nas paredes. No fim, a gente descobria que era por causa desse bichinho aqui, e o bichinho aparecia nos sonhos do Coragem, falando: ai, o mofo azul, você vai morrer. E eu lembro que ela passava um sentimento de solidão muito forte e de não poder fazer nada sobre esse mofo e umas questões assim meio existenciais e tal. A creepypasta que eu encontrei no meu blog foi originalmente postada pela Creepypasta BR Wiki e ela é bem curtinha, então eu vou ler pra vocês. Mas antes de ler, vocês conhecem o episódio Perfect da série original do Coragem? Esse é o episódio final da série e eu vi muitos vídeos surgindo de uns tempos pra cá dizendo como esse é o episódio mais aterrorizante, mais bizarro e não sei o que, porque é o episódio chocante de Coragem, blá blá blá. Mas eu confesso que eu nem me lembrava direito desse episódio. Então eu fui atrás de encontrar ele para reassistir. E segundo a wiki do desenho, ele é o episódio B da Season 4, número 13. Eu encontrei ele, em inglês, no Internet Archive, com todos os episódios também, inclusive. E já de começo eu percebi que sim, eu já tinha assistido esse episódio, eu só não me lembrava muito dele. Mas eu me lembrava bastante da parte A do episódio,
onde a gente vê o que aconteceu com os pais do Coragem. E mesmo que eu não me lembrasse daquele bicho azul, eu lembrava da professora. Então eu tenho quase absoluta certeza que eu vi sim. Uma coisa que eu só descobri agora é que a Muriel, no idioma original, tem um sotaque irlandês. Eu achei isso bem interessante. Então aqui vai o resumo do episódio Perfect, ou Perfeito. Nesse episódio, o Eustácio começa pegando no pé do doguinho, porque ele tá fazendo todas as tarefas da fazenda errado. Tristinho, ele acaba indo ajudar a Muriel na cozinha e deixando o velho de lado com o seu novo trompete. Do nada, aparece essa mulher aqui, que tem cara de ser uma professora de etiqueta. Dá pra ver pelo design da personagem que ela é bem restrita e sisuda. Mas parece que só o Coragem enxerga ela. A professora começa a ensinar ele sobre postura, caminhada, fala, etc. E em tudo isso ele falha miseravelmente. Por fim, a professora diz pra ele: Sua última tarefa é dormir. Consegue fazer isso perfeitamente? Condenando ele a não conseguir nem dormir direito aquela noite. Em sonho, ele vê uma criatura que fala com uma voz bem estranha. Você não é perfeito. A estranheza do estilo de arte dessa cena e a aparência desse boneco passam uma sensação bem ruim. Mas é só um sonho e a cena é tão rápida que se você não prestar atenção, você nem cai no clima estranho dela. Eu tenho certeza que muitas crianças viram e nem prestaram atenção, que eu acho que deve ser o meu caso. Nesse segmento, o Coragem tem muitos outros sonhos, e depois disso, ele acorda dessa noite conturbada e a professora diz pra ele que vai ter um teste surpresa. E se ele falhar nesse teste, todos saberão pro resto da sua vida que ele é um grande fracasso. Ele vai ao banheiro escovar os dentes e acaba falando com um peixe que a Muriel ia cozinhar mais cedo. E esse peixe diz ao Coragem que ele é lindo do jeitinho que é. E mesmo com todas as suas imperfeições, ele pode fazer o que quiser. Depois disso, ele vê a Muriel com a sua nova receita, que mesmo não tão perfeita assim, deixou ela muito feliz de ter conseguido fazer. E o mesmo serve para o instrumento do Eustáquio, que mesmo sendo uma corneta quebrada e funcionando mal, o deixou muito feliz. Tão feliz que ele até deixa o Coragem jantar na mesa com eles no final. A falta de habilidade do Coragem no último teste da professora faz ela enlouquecer completamente e ela vira uma poça derretendo. Uma clara referência ao Mágico de Oz, que já tinha sido evidenciada em um outro sonho do Coragem. Além disso, eles moram em lugar nenhum, que é uma cidade fictícia do Kansas, numa fazenda, igualzinho a Dorothy. E agora eu posso dizer com certeza que esse não é o episódio mais assustador, porque é tão rápido e tão insignificante pro resto do episódio, mas meio que virou uma trend, né? Quase um efeito mãe dela falar disso, esse episódio é o mais assustador e tal. Eu gostei da mensagem dele e achei um episódio bem ok. A repetição dos sonhos é um pouquinho chata de assistir, mas tudo bem, porque existem outros diversos episódios muito legais de Coragem. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma análise dos episódios para encontrar qual é de verdade o mais escabroso, como no vídeo de análise de Catalendas que eu fiz. Então já deixei nos comentários se você quer. Gosto muito daquele episódio das perucas, que eu acho que é o que mais ficou na minha mente, e com certeza ele é mais aterrorizante que esse aqui. Bom, agora vamos pra creepypasta de verdade, que pode ser encontrada no Creepypasta Wiki, e eu vou ler exatamente como tá postado. Olá, eu amo Coragem, o Cão Covarde, então eu gravei o meu episódio favorito. O nome do episódio é Perfeito. Eu gravei porque me divertia muito vendo ele, e eu sabia que tinha um personagem chamado Cara Azul que aparecia no sonho do Coragem. Mas eu pulava essa parte quando era criança, dava um friozinho na barriga. Agora eu encontrei a fita que eu tava assistindo, e quando lembrei disso, decidi assistir a parte do Cara Azul. Quando a cena entrou no sonho do Coragem, tudo ficou negativo, inclusive o Cara Azul, deixando ele vermelho. O áudio travou muito e eu realmente não conseguia entender nada além de uns barulhos e uns ganidos do Coragem, com algo que parecia uma música rápida. Eu rebobinei a fita e vi um flash de algo estranho. Resolvi checar o que era. Era a Muriel, dona do Coragem, sendo esfa pelo Eustácio. Eu dei play a partir daí e ouvi um... Mulher idiota, você fez eu ficar feio.
O mesmo gelo no estômago que me tomava quando eu era criança e até a minha coluna vertebral voltou agora. Eu não lembrava dessa cena. Era do tipo assustadora demais para minha memória seletiva de criança querer guardar. Recentemente, eu vi o episódio perfeito na Cartoon Network. E a parte em que o Eustácio faz isso com a Muriel era quase a mesma. Exceto que ele não tomava essa ação. Só gritava. De algum modo doeu em mim. Confundir as memórias e pensar em violência doméstica em um desenho que eu gostava tanto. E nunca tinha notado. Eu peguei a fita e coloquei pra rodar de novo. Pra garantir que não tinha sido apagada. Na parte... Você não é perfeito. Estava passando repetidamente. Aquela hora em que o Eustáquio faz aquilo. E eu ouvi a fala dele de novo. A fita continuou rodando pra frente, mas não saía dessa cena. Até que houve uma extensão. Após o Eustácio fazer isso com a Muriel, ele ficou parado por uns 10 segundos e o Coragem começou a gritar por ajuda. Ao menos, eu ouvi a voz dele gritando. Então Eustácio disse: Cachorro idiota, você tocou o meu... O áudio terminou e o Eustácio fez uma cara horrível. E em um flash de segundos, o Coragem apareceu como uma mensagem subliminar. Mas eu pude ver claramente. No estilo do desenho, o Coragem ali aberto no estômago. E o Eustácio explodindo de ódio. Então a fita parou. Eu ouvi os sons de interferência magnética e grunhidos de alguma criatura sofrendo. E então o cara azul na tela, com uma voz de criança ao fundo agoniada, dizendo: Você não é perfeito. A voz era de uma suavidade que gerava pena e muito medo ao mesmo tempo. Eu arranquei a fita e desliguei meu VHS, saí da casa para jogar o lixo e fechei a porta do meu apartamento. Ao me virar, no canto extremo do corredor, no alto como uma sujeira ou mofo se desfazendo, alguma coisa azul gemia com a voz da criança. Eu fechei os olhos e abri. Continuava lá. E era fedida. Fedia como líquido de lixo chorume. Eu fechei os olhos de novo. E o som do gemido estava borbulhante. Me tranquei no apartamento e a minha TV estava na mesma imagem. Aquela mesma voz e o mesmo cheiro. Eu escrevo isso agora, dias depois do acontecido. Pois não parou ainda. O inferno é aqui. A coisa continua na minha TV e no corredor. E agora está na minha cama e no banheiro também. Com muitos braços. Eu tô morrendo de fome, muito sujo e louco. Eu sei que tô louco. Eu prefiro me matar. Quem quer que seja que ache esse papel, por favor, torne ele público. Apenas se lembre. Você não é perfeito. Nunca foi e nunca será perfeito. Opa, sou eu mesmo, monitor da edição. Bom, como vocês podem ver aqui, o cabecinha mole se equivocou. Ele fez o roteiro todo achando que não tinha encontrado a história que estava procurando desde o começo, mas, como vimos, acabamos de encontrar o tal do mofo azul. E eu acho que a gente tem que dar esse ponto pra minha amiga Juliana, porque realmente não é uma creepypasta boa. Eu diria que é uma bosta? Não diria, porque eu já li coisa muito pior aqui nesse canal mesmo. Mas a minha memória acho que estava um pouco alterada de qualquer maneira, porque eu me lembrava que essa parte do mofo azul tinha muito mais impacto do que esse negócio de você não é perfeito e o próprio episódio. Eu achava que ele completamente se desmembrava desse conceito inicialmente e virava sobre o tal do mofo que ia consumindo a pessoa que tá narrando até que ela se transformasse no carinha azul, como a creepypasta chama. Mas bem, eu tenho muitas memórias falsas, é isso mesmo. Segue o vídeo aí. Pela forma confusa com que essa creepypasta foi escrita, eu jurei que ela era gringa e foi traduzida. Mas o pequeno eu de 2013 não tinha conseguido encontrar direito, e nem o eu de 2025, ainda um pouco pequeno, conseguiu encontrar o texto original. Se vocês tiverem um link, por favor mandem aí nos comentários. O texto em inglês, no caso. Mas enfim, quando eu acreditei que ainda estava no erro, eu encontrei muitas outras creepypastas de Coragem, e como elas são bem curtinhas, vamos maratonar algumas. Eu já digo vocês de cara que nenhuma delas é realmente boa, mas tamo aí, né? A próxima história é You Are Not Perfect, da autoria de Austin Dr. ou Doutor, e tá disponível no Lost Episode Creepypasta Wiki. Eu acordei novamente em um mundo de solidão, com chamas surgindo em meu corpo. Eu não deveria estar consciente, mas estou. Um longo tubo espiralado desajeitado, sem fim,
Vem do topo da minha cabeça até sua lateral. Espinhos perfuram minhas orelhas conforme eu aguento a dor. Meu braço não é nada além de um coto em meu corpo sendo um toco. Apenas existir me traz muita agonia. Em vez de ser uma linda pombinha ou algo pacífico, eu sou um monstro. Deveria haver uma lei contra a natureza para quem se pareça com algo tão grotesco como eu. Eu não sou nada além de uma praga em um mundo mais organizado. E, no entanto, sendo por um Deus cruel a apatia do universo infinito, eu nasci. Eu fui desenhado para tocar as mais belas das músicas. Ou pelo menos, esse era o meu plano. Mas ao invés disso, eu era imperfeito. Os únicos sons que fiz foram morosos e patéticos lamentos. E dói demais. Minhas entranhas estão em brasa. Eu posso sentir minha própria existência me rasgando ao meio e se contorcendo. Eu sou desprezível. Eu sou quebrado. Mal consigo me locomover sem uma onda fresca de dor se chocar contra o meu corpo após a boa e velha agonia passar. Eu não quero nada além do meu fim. E por que não posso? O doce alívio do fim está para sempre fora do meu alcance. Eu estou condenado a sempre afundar em minha própria aversão. As lágrimas se acumulam e queimam meus olhos. Eu flutuo infinitamente em um mundo azul sem direção. Eu anseio pelo dia em que sairei dessa miséria e poderei descansar. Até então, quero lembrar que você não é perfeito. Não há nada de especial sobre você. E quando se for, o universo impiedoso continuará seu caminho. Caralho, Austin DR. Eu não sei quem te traumatizou, cara, mas você acabou de me traumatizar. Agorinha. É impossível não pensar no final de I Have No Mouth com esse texto. Que pra quem não conhece, é uma história curta que de repente virou um clássico aclamado graças ao TikTok e Digital Circus, que tem uma grande inspiração nesse conto. Pois então, se você não conhece, eu sugiro que vocês vão lá ver meu vídeo de I Have No Mouth in My Screen, onde eu resumo a história toda. Depois, ver o vídeo do jogo, onde eu resumo o jogo todo. E depois, vão ver meu vídeo sobre Digital Circus, onde eu falo sobre o que conecta as duas obras. E se você já viu todos esses vídeos, vai ver de novo. Essa história aqui me pareceu ser o POV do bicho, né? Do cara azul, como ele é chamado. Mas aparentemente, canonicamente, ele se chama Buggle Monster. Vamos ver o que a Wiki de Coragem diz sobre ele. O Buggle Monster é uma criatura humanoide pesadelística que aparece no Pesadelo do Coragem no episódio final, Perfect. Pouco é sabido sobre ele, Provavelmente porque ele só aparece em um trecho muito curto. mas ele é uma manifestação monstruosa da corneta quebrada do Eustácio. Outra coisa que fala aqui na Wiki é que o bicho foi dublado pelo próprio diretor do desenho, John R. Dewar. E a criatura tem esse tom azul, né, meio moroso, provavelmente representando a tristeza e decepção do Coragem na sua imperfeição. Mas eu acho que não exatamente a imperfeição interna dele, mas o medo dos outros o julgarem, mesmo também sendo imperfeitos. Também ele pode ser uma possível homenagem a esse bicho aqui do filme Brain Dead de 1988, que eu nunca vi, mas já ouvi muito falar. É bom? Alguém sabe? Alguém viu? Pra mim faz total sentido e eu achei do caralho que o bicho seja uma forma abstrata do trompetezinho lá. E esse nome, Buggle, seria o nome do instrumento, né? Que no Google é traduzido como cornetim. Vamos para a próxima creepypasta, chamada O Episódio Perdido de Coragem com o Covarde. Eita, como eu amava esse estilo de creepypasta. E tá disponível em worstpasta.fandom.com. Todos conhecem o desenho Coragem com o Covarde, o adorável cachorro rosa que salva o dia. Mas há um lado sombrio e perturbador que faz com que o episódio seja banido. Até agora. Eu tava assistindo Coragem com o Covarde uma noite e me trombei com esse comentário. Vocês sabiam que existe um episódio banido desse desenho? Eu vou pagar $5.000 se alguém encontrar. Isso me deixou desesperado pra encontrar esse episódio. Porra, 5.000 até eu. Procurei em toda parte e nunca encontrei. Mas quando eu tava pra desistir, eu encontrei e fiquei muito feliz. Eu cliquei no link e apareceu um flash do Coragem com os olhos pretos e o seu pelo manchado de vermelho. Eu achei que fosse um glitch, mas então o vídeo apareceu e tocou aquela abertura de sempre. Depois disso, Coragem apareceu
mas estava muito mais assustador. Ele foi até Muriel, sabe, a mulher do desenho, e pegou uma faca, apunhalando no coração. Vermelho espirrou, sujando todo o cachorro. Em seguida, ele foi até o Estácio, que se tremia todo, e começou a atirar no cachorro com uma arma. Mas Coragem continuava indo na direção dele e rapidamente o desarmou. Ele perguntou: quem é o assustado agora? E atirou na sua cabeça. Coragem então aproximou-se da tela, dizendo: Buga, buga, estou indo te pegar. De repente, o meu laptop crashou e eu fiquei aterrorizado. O adorável Coragem se tornou meu pior pesadelo. E quando eu me virei, eu vi uma arma sobre a minha cama. A mesma do desenho. Galera, eu me segurei muito pra não rir nem interromper a história. Essa magnífica obra de seu tempo. Isso aqui foi o puro suco da creepypasta de Episódio Perdido. Foi muito ruim, o texto é muito confuso, muito rápido, muito sem conceito. O Coragem jamais faria isso. E acho que foi mais uma tentativa de participar desse movimento da escrita da época. Então, vai qualquer coisa aí mesmo. Haha, postar na internet é divertido. E eu preciso lembrar a vocês que geralmente essas creepypastas eram escritas por crianças Ed. E essas crianças Ed devem ser protegidas e apreciadas, então eu dou nota 10, adorei. O próximo está disponível no site James Lost Episode Creepypasta Fandom. No início dos anos 2000, Coragem e o Cão Covarde era uma amada e um pouquinho esquisita série animada de Cartoon Network. Cativava a audiência com sua mistura única de humor e terror. No entanto, houve um episódio que nunca viu a luz do dia, chamado Episódio Banido, que desde então virou uma lenda entre os fãs e antigos empregados da empresa. O episódio intitulado Coragem, o Cão Covarde, Episódio Banido, nunca foi ao ar e supostamente foi apagado dos arquivos da Cartoon Network. No entanto, sussurros de sua existência persistiram, preenchidos por contas de animadores que trabalharam no show. Eles falavam sobre uma experiência de grande estranheza durante a produção. Uma vibe que permeava o estúdio conforme trabalhavam nesse episódio em particular. Uma noite, um usuário anônimo de um fórum de animações obscuras disse que tinha encontrado a fita VHS marcada simplesmente como Coragem-Banido. Esse usuário usava o nick de Eustácio Vive e compartilhou uma versão digitalizada daquele episódio. E imediatamente ficou claro porque o episódio foi banido. O episódio começava como qualquer outro, com aquela introdução estranha e o grito familiar do Coragem. No entanto, o estilo estava sutilmente diferente, parecia mais vivo e mais perturbador. A casa de fazenda parecia decrépita e desolada. O céu era de uma cor não natural de vermelho, refletindo vermelho em tudo. O plot começava inofensivo o bastante. Muriel estava tricotando na sua cadeira e Eustácio estava falando sobre algo trivial. Coragem estava do lado de fora e parecia alerta sobre algo que não podia ser visto. O desconforto começou quando Coragem encontrou uma caixa de aparência antiga enterrada no quintal. Ele escavou-a e revelou um set de antigas e enferrujadas chaves. Coragem levou as chaves para dentro, mostrando a Muriel e Eustácio. Assim que Eustácio viu as chaves, o seu maneirismo mudou drasticamente. Seus olhos ficaram arregalados de medo, e ele as tomou de Coragem, gritando para que Muriel se escondesse. Essa mudança no personagem Eustácio era desconfortável e estranha. Muriel estava confusa e muito assustada, tentando acalmar o Eustácio, mas ele estava inconsolável. Ele ficava murmurando sobre a porta e como nunca deve ser aberta. A cena corta para o Coragem, agora sozinho, carregando uma das chaves. Ele tinha sido tomado pela sua curiosidade. Então entrou lá no porão, onde encontrou uma velha porta trancada. A atmosfera ficou mais grossa e tensa, com Coragem se aproximando da porta. O design de som dessa cena era particularmente enervante. Eram tons baixos e misturados que pareciam sussurros distantes. Coragem, tremendo, inseriu a chave e a girou. A porta fez um barulho e se abriu, revelando um void escuro. Coragem entrou para a escuridão,
e a cena ficou toda preta. O áudio cortou, e depois de alguns segundos, as imagens voltaram, mas o estilo da animação tinha mudado drasticamente. Agora era hiperrealista, como se fosse um live action com um filtro. Coragem estava lá parado em uma paisagem que parecia de outro mundo, abaixo de um céu vermelho. Sombras se moviam de forma não natural, e sussurros extracorpóreos preenchiam o ar. Coragem caminhou por essa paisagem dantesca, encontrando versões distorcidas de personagens familiares que pareciam ter saído de um pesadelo. Muriel estava lá, mas seus olhos eram buracos vazios. Ela se movia como se não tivesse juntas, tal qual um boneco. Eustácio parecia grotesco, uma figura semelhante ao Hulk, que balbuciava incoerentemente. O clímax do episódio veio quando o Coragem tropeçou em uma massiva e distorcida árvore. Seus galhos pareciam dedos tortos, se esticando, e pendurados nos galhos haviam incontáveis cabeças, todas parecidas com Coragem, Muriel e Eustácio, em detalhes perturbadores. Na base da árvore havia um grande livro aberto, e suas páginas estavam escritas em vermelho. Coragem se aproximou desse livro. Enquanto ele lia, sussurros ficavam cada vez mais altos, quase ensurdecedores. O chão abaixo dele começou a craquelar, e uma voz ameaçadora ecoou, dizendo: Você não deveria ter aberto aquela porta. A cena abruptamente corta para uma tela preta, e os créditos aparecem de forma normal, só que sem música alguma. No lugar disso, um som estático distante, de gritos ecoando. A conta Eustácio Vive nunca mais postou de novo, e tentativas de encontrar a origem daquela fita levaram a um beco sem saída. Os poucos que assistiram a esse episódio reportaram que sentiram um grande sentimento de vazio e desconforto. Alguns até afirmavam que experienciaram pesadelos vívidos por semanas após. Até os dias de hoje, Coragem e o Cão Covarde, episódio banido, permanece uma lenda obscura, um lembrete arrepiante da fina linha entre o terror animado e algo muito mais sinistro. Cara, essa daqui tinha até alguns pontos bastante interessantes. Eu achei muito legal essa coisa da árvore da morte, sei lá, essa coisa das bonecas. Eu acho que essa aqui tinha bastante potencial, viu? A próxima história é Coragem e o Cão Covarde, episódio perdido. Disponível em someordinarygamers.wiki. Quem não se lembra do show Coragem e o Cão Covarde? Aquele show sobre o cachorrinho rosa com seus donos idosos, que sempre acabava se trombando com monstros e outras coisas aterrorizantes. Me assustava pra cacete quando eu era criança, mas mesmo assim eu amava assistir. O show infelizmente foi cancelado em 2002. Algumas semanas atrás, eu tava dando uma olhada na TV, nos canais aleatórios, e era umas 4 da manhã. Eu tenho insônia, então obviamente eu tava com problema pra dormir. E fiquei feliz de ver que o Coragem tava passando no Cartoon Network, então eu resolvi assistir. E que da hora tava passando o episódio do Demônio do Colchão. Eu sempre gostei muito desse. Depois de assistir o episódio e ter aquela nostalgia, começou outro episódio. Mas por alguma razão, a abertura do show tava toda preta e branca e muito granulada. Como se fosse um filme antigo, mas não tava completamente silencioso. Depois dos créditos iniciais, o show ficou normal. Começava com o Coragem sentado no porão, em uma poça que parecia com vermelho. Então cortou para o Eustácio no topo da escadaria, batendo a porta e dizendo a sua frase usual de "cachorro idiota". Eu tive certeza que nunca vi esse episódio, e fiquei bastante chocado de ver o vermelho na tela. A face do Coragem parecia severamente depressiva, e ele estava só ali no chão. Houve um som de vidro quebrando na escadaria acima. Então cortou para Muriel sentada na sua cadeira de balanço, enquanto o Eustácio estava sobre ela a estrangulando. Eu me senti extremamente desconfortável nesse ponto.
E quando a tela ficou preta, deu para ouvir o grito ensurdecedor da Muriel. Ficou totalmente preto por um tempo. Então, cortou para um quarto de hospital. Lá estava Muriel na cama, num estado de coma. Não havia áudio nenhum tocando. E de repente Eustácio aparece ao lado dela, olhando diretamente para mim de forma ameaçadora e maligna. Ele pegou um tubo de oxigênio, o que estava mantendo a Muriel viva, e arrancou. O único som que pôde ser ouvido era do monitor cardíaco parando, indicando que finalmente ela chegou ao seu fim. Eustácio então de repente desapareceu, e Muriel, sem vida, se tornou uma pilha de carne podre. Houve escuridão de novo, e um som de estática por um breve momento. A cena muda para o Coragem em um cemitério, na chuva e cavando, em frente a uma lápide que dizia Muriel Bage. Do nada, ele pegou uma pilha de carne podre e jogou lá dentro daquele buraco recém-cavado. Então, cobriu de novo com terra. Ele uivou para a lua acima, e a cena ficou preta de novo. Os créditos finais do desenho tocaram normalmente. Desde que eu vi isso, nada mais foi o mesmo. A minha insônia está pior do que nunca. Eu nunca mais consegui descansar. Ai, gente, essa aqui começou muito promissora. O estilo de escrita estava bem legal, bem descontraído, mas foi meio violência gratuita. E pensando agora, eu acho que é muito fácil fazer o Eustácio ser o vilão da história. Pra ser sincero, ele é um personagem bastante odiável, né? Eu lembro que alguns poucos episódios tentavam redimi-lo, como esse da peruca que eu falei pra vocês, que eu acho que tinha a mãe dele. E a gente vê que a mãe dele é tão ruim que até fica tipo, é por isso que ele é assim. E, bom, essas foram as creepypastas de Coragem que eu consegui encontrar. Eu gosto muito da parte do mofo azul daquela primeira. Eu também gostei que algumas parecem ter uma inspiração em Sui Sui Mouse. E eu me senti muito nostálgico com essa parada de o episódio perdido do desenho e tal. Eu sempre fico pensando agora, né, com o canal, quando eu tô vendo alguma coisa. Será que existe creepypasta de tal coisa? E será que é uma creepypasta boa ou é só mais um texto, assim, aleatório? Porque se a gente pegasse, tipo, umas 3 histórias das que eu li e trocasse os personagens por qualquer outro personagem de qualquer outro desenho, faria diferença? Tipo, eu acho que não. Vamos dizer, tipo, se a gente botasse, sei lá, os Rugrats, os anjinhos, né? Que tem uma creepypasta bem famosa sobre, todos os bebês estão de vala e só a Angélica tá viva. E sabe, os gêmeos é porque ela não sabe qual que era o sexo biológico do bebê. Uou. Se a gente pegasse, tipo, a Angélica e os pais dela no lugar do Coragem e os velhos e fizesse uma creepypasta exatamente igual essas aqui, faria alguma diferença? Então... Bom, mas eu gostei de ter feito essa pesquisa, eu gostei de rever a creepypasta do Mofo Azul, e principalmente eu gostei muito de assistir o episódio de novo, porque, sei lá, me fez pensar em todos os desenhos que eu gostava, naquela sensação de ligar a TV e ser tipo um gacha, tipo, você não sabe qual episódio você vai pegar, e se você pegar só episódio ruim num dia e só ver episódio ruim por umas 2 horas e depois ir assistir outro canal, sei lá, era uma coisa divertida de fazer, né? E quando você tinha sorte, você pegava um episódio que você já gostava ou um episódio novo que adicionava alguma coisa microscópica pra lore do desenho. Era bem legal. Eu acho que eu sinto um pouco falta disso, porque agora eu quase não assisto TV. No máximo eu assisto alguma novela na Globo. E mais uma coisinha, hein? Vai sair quinta-feira o primeiro vídeo do canal secundário. Então, por favor, vão lá se inscrever, assistir e comentar, para que a gente possa ter 2 canais aí e vocês ficarem com conteúdo duplo. Eba! Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar assinante para ter acesso ao grupo do Discord, conteúdo extra e as lives que são todo sábado. Você também pode pedir um desenho para mim e eu vou fazer esse desenho do jeitinho que você quiser, por um preço razoável. Se você quiser mais conteúdo diferente, você também pode me acompanhar nas minhas redes, tipo Instagram, Blue Sky, X e TikTok. De qualquer forma, obrigado por ter ficado aqui até o final. Você também pode ajudar curtindo e comentando, que é bem simples, mas ajuda bastante o canal. Hypar também é uma coisa que ajuda muito. Enfim, por hoje foi isso. Tchau!